E ainda a repercussão da reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores. É o assunto do momento lá na capital federal. É para lá que a gente volta agora então. Bruno Pinheiro com a gente mais uma vez. Nas redes sociais as críticas são inúmeras, né, Bruno? Mas quem se manifestou a favor do presidente Bolsonaro? Já diversos nomes, inclusive os filhos do presidente Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. A gente separou uma fala nas redes sociais que foi divulgada ainda hoje, dizendo que em nenhum dos 20 links que foram divulgados no Twitter do TSE ao inquérito da Polícia Federal sobre a invasão de hacker em 2018. Reconhecida esta invasão, inclusive ao TSE, né? Em um documento assinado sendo divulgado, então dizendo que não existe nenhum link que comprove essa informação, o que realmente reitera é o que houve realmente. Já no Twitter do STF, o presidente do STF, uma nota que foi divulgada e se reuniu com o ministro Edson Fachin, que manifestou uma confiança realmente no sistema eleitoral e em seus juízes. Os dois estiveram em uma videoconferência ontem, já no finalzinho do expediente, então com o ministro Luiz Fux reforçando e reiterando a confiança no sistema eleitoral ao ministro Edson Fachin, que ainda está à frente das eleições. Lembrando que lá em outubro é o ministro Alexandre de Moraes quem vai assumir o sistema ali eleitoral, as eleições, e vai acompanhar, fiscalizando, de fato julgando a legalidade sobre os candidatos no ano eleitoral de 2022. Vitor. E além do pedido de exclusão do evento das redes sociais, que outras providências, que outras punições podem ser adotadas, Bruno? Esse documento que o ministro, aliás, melhor dizendo, que o senador Randolfo Rodrigues enviou ao ministro Edson Fachin tem diversos requerimentos. Na verdade, um deles é que seja excluído das redes sociais essa live realmente que repassa essas informações, essa reunião que durou cerca de 1 hora aqui no Alvorada ontem à tarde, iniciou às 4 horas, rebate ainda que a coordenação da campanha de Bolsonaro fique sem o espaço eleitoral no rádio e na televisão e que seja também oferecido ao Ministério Público Eleitoral realmente essa informação, essa denúncia e ainda que seja estabelecido uma multa à altura do presidente da República imediatamente. Esses são os requerimentos aí do senador Randolfo Rodrigues, líder da oposição. E só para a gente finalizar aqui, relembrar que hoje, logo pela manhã, a ex-presidente Dilma Rousseff também usou as redes sociais e disse que isso é um ato inaceitável e fez um questionamento: até quando as instituições vão acompanhar essa vergonha autoritária sem nenhuma responsabilização ou tomar alguma decisão em relação a esta reunião sobre essas acusações ao sistema eleitoral, Vitor. E quanto ao presidente da Câmara, Bruno, ao longo de todo o dia, Arthur Lira foi muito pressionado a se manifestar. O deputado já deu alguma declaração sobre esse encontro, Bruno? Isso se repete sempre, né? Quando tem alguma ação do presidente Jair Bolsonaro, um comportamento diferente, a oposição faz essa cobrança do outro lado. A gente já viu ontem Rodrigo Pacheco se posicionando imediatamente em relação às urnas. Ele havia já falado que esse é um assunto encerrado, que não adianta ficar se questionando, mas Arthur Lira usa de um silêncio ensurdecedor, na verdade, não falou nada, nem mesmo nas redes sociais. Ele estava viajando ali no seu estado com diversos líderes, apoiadores, realmente em clima eleitoral, e nas redes sociais e nem mesmo com um jornalista ele chegou a se manifestar em relação a isso. É claro que houveram diversas ligações, tanto ali quanto oposição, querendo essa cobrança, né, de Arthur Lira. Eles chegaram a relembrar sobre os pedidos de abertura do processo de impeachment que foram enviados, e até agora Arthur Lira também não se manifestou, que sempre Arthur Lira acaba ficando ao lado do presidente Jair Bolsonaro. A gente continua acompanhando se Arthur Lira vai se manifestar nas próximas horas em relação a essa repercussão do sistema eleitoral, essa reunião que reuniu diversos embaixadores, representantes e encarregados, colocando em jogo realmente a confiança do sistema eleitoral.
Ok, Bruno Pinheiro, obrigado pelas informações. Uma boa noite para você, Bruno. A partir de agora estamos no ar no rádio também. Você que ouvia a Voz do Brasil, seja bem-vindo. Você passa a acompanhar agora as notícias desta terça aqui no Jornal Jovem Pan. Falávamos mais uma vez sobre a repercussão política das declarações do presidente Jair Bolsonaro ontem no encontro com embaixadores, em que o presidente fez uma apresentação mostrando que ele considera fragilidades no sistema eleitoral brasileiro. E ao longo de todo o dia de hoje tivemos mais reações, manifestações, pedidos à justiça em cima dessas declarações, na esteira dessas falas do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acionar aqui os nossos comentaristas mais uma vez, Rodrigo Constantino, e além das críticas ao sistema eleitoral que o presidente fez e que já eram conhecidas, né, Constantino? A novidade ontem nesse pronunciamento do presidente Bolsonaro foi que ele citou nominalmente alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, falou sobre Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes. Apontou que seriam ali, na opinião dele, indícios de parcialidade por parte desses ministros. Lembrou da atuação de Fachin no caso do ex-presidente Lula. Disse que Fachin foi responsável pela decisão que tornou Lula elegível. Lembrou do histórico de Barroso como advogado do italiano Cesare Battisti. Lembrou também que Alexandre de Moraes foi quem condenou e que determinou as prisões de aliados dele, Bolsonaro, e que por isso, na opinião do presidente, seria parcial a atuação de Moraes. Você concorda com essas críticas do presidente? Esses fatos todos enumerados por Bolsonaro colocam em xeque ou sob suspeição o trabalho desses ministros, Constantino? Sem sombra de dúvidas, Brown, são apenas verdades, né? E mostram a militância partidária política desse Supremo Tribunal Federal que temos e desse TSE que temos, que é uma coisa escandalosa, né? E típica de republiqueta das bananas. Então o presidente está tocando na ferida pela repercussão que nós estamos vendo. Ele realmente acertou o alvo, né? Em mostrar para o mundo, por meio dos embaixadores, todo esse grau de ativismo e de militância, de gente que devia ser guardião da Constituição e age rasgando a Constituição. Começou lá atrás, começou com Lewandowski, quando ignorou o artigo 52 e preservou direitos políticos de uma Dilma que tinha acabado de sofrer impeachment. E desde então a porteira abriu e passou a boiada. Então o presidente está mostrando aquilo que todo brasileiro atento está vendo, que essa corte é uma corte partidária, militante, que tem um candidato preferido nessas eleições e tem aquele que ela vai perseguir, custe o que custar. Sobre as urnas eletrônicas, eu andei resgatando vários vídeos de Requião, de Lula, de Simone Tebet, de Rodrigo Maia, do próprio STF, várias reportagens e vídeos dizendo que o Bolsonaro tem razão em dizer que as urnas eletrônicas não são invioláveis. Agora, Scaf, o Bruno também trouxe para a gente a informação de ações que foram direcionadas ao Tribunal Superior Eleitoral para investigar possível cometimento de crime eleitoral pelo presidente Jair Bolsonaro durante essa reunião com embaixadores. Falávamos mais cedo que a Procuradoria-Geral da República, em nome do procurador Augusto Aras, vai ter que se manifestar a respeito de abertura ou não de investigações contra o presidente no STF pela própria PGR, mas nesse caso também de investigações no TSE, por ser o PGR, Augusto Aras também é o Procurador-Geral Eleitoral e também precisa se manifestar, né? Sem dúvida, mas não houve, obviamente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai se manifestar e a tendência é que ele se manifeste pelo arquivamento, porque não houve nenhuma prática de crime eleitoral numa manifestação de chefe de poder executivo. Veja só, Lívia, no entrevistado no bloco anterior, teve a coragem de dizer que a comunidade internacional já estava alinhada com o TSE. Palavras dele. Isso é o fim da picada. Isso é o fim do mundo. Eles não têm noção do ridículo do que eles falam. Então, não é possível que um presidente do TSE chame uma ratificação internacional para aquilo que ele garante, e eu acredito, para aquilo que ele garante que é seguro, tranquilo, lúcido e transparente. Quando você garante o que você faz, você não precisa chamar ninguém de fora para atestar isso. Até porque, repito, o judiciário não tem competência para influir na pasta do executivo das relações exteriores. Agora, o presidente Bolsonaro falou A, B, C, D ou E, falou tudo o que quis, falou coisas inapropriadas, eventualmente, deduziu, contou fatos, mas ele é o chefe do executivo. Ele pode fazer isso, porque ele pode demitir o ministro das Relações Exteriores a qualquer momento.
A pasta das relações exteriores é do Poder Executivo. Bom, para complementar, Lívia, eu diria para você o seguinte: completamente ineficaz e ineficiente a atitude do ministro Fachin de eventualmente chamar a comunidade internacional, por mais que ele tenha boa intenção, e também eu vejo que não houve resultado prático nenhum do presidente Bolsonaro mostrar à comunidade internacional tudo que ele já tinha relatado faticamente anteriormente. Eu acho que foi uma grande perda de tempo, né? Suscita discussões, suscita interrogatórios, suscita acusações desnecessárias nesse momento. Eu vejo que o presidente, também bem intencionado, acabou gerando uma certa tensão desnecessária nesse momento em que nós estamos a 60 dias praticamente das eleições.